Aqui em Brasília, o Supremo Tribunal Federal publicou nesta manhã aquele acórdão com a condenação formal do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos 7 réus, desse caso também, além de Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado. Na prática, está aberto o prazo de 5 dias para que as defesas possam apresentar recursos, ou seja, daqui até segunda-feira. Só que a gente vai, então, entender juntos os próximos passos desse processo. Vamos conversar ao vivo com o Walter Maierovitch, jurista, professor e ex-magistrado, que está sempre contribuindo para o nosso entendimento jurídico. Professor, sempre muito bem-vindo. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Camila, eu acho que a gente não pode abrir muito esse leque, porque, na realidade, são 2 recursos que os condenados desse núcleo crucial, Bolsonaro e outros 7, poderão apresentar. Eles não vão poder sair disso. Nem recurso tecnicamente é. Por que nem recurso é? Porque não vai poder mudar de condenação para absolvição, não vai poder anular, simplesmente corrigir omissões se existirem, corrigir contradições se existirem. Esse recurso se chama, Camila, embargos de declaração. Só declara, não vai mudar, como eu disse, de condenação para absolvição. Mas tem um outro, e aí é recurso mesmo. Só 2, portanto, poderão ser interpostos. E o que é mesmo um recurso leva o nome de embargos infringentes. Com base no quê? No voto vencido do ministro Fux. Então, há uma infringência, não foi uma votação unânime, e com base nisso, a possibilidade, em tese, de se apresentar esse recurso, cujo prazo é de 15 dias da publicação, que saiu, que saiu hoje. Então, 15 dias para o quê? Se levar a outros, atenção, a outros julgadores, o quê? O voto do Fux para ver se ele tem aí uma predominância. Isso se chama embargos infringentes. E quem julga, evidentemente, a sessão plenária. Então, só temos aí 2 recursos, como você lembrou, Camila, no prazo de 5 dias, esses embargos de declaração, e outro, uma tentativa de embargos infringentes. Por que tentativa? Porque o Supremo tem uma orientação que não é consolidada, atenção, isso é importante, de que embargos infringentes só podem ser interpostos em razão da infringência, do desacordo, se existirem 2 votos contrários ao da maioria. Nesse caso, nós tivemos um só voto, mas esse entendimento não está consolidado. E veja a movimentação do Fux. O Fux sai solicita uma remoção, que é um direito que ele tem, para uma cadeira vaga, em razão da aposentadoria do ministro Barroso, a cadeira que já foi do Fachin. Então, ele vai para uma outra turma e abre o quê? Com o seu último voto, que foi de ontem, o quê? Um dissenso muito forte, que politicamente, não estou falando juridicamente, provocou um clamor que esse clamor vai ser analisado para o recebimento ou não desses embargos infringentes, embargos de divergência. Boa tarde. Esses embargos infringentes, eles são acolhidos por quem? Quem é que decide se o embargo infringente tem fundamento ou não, se ele será levado ao conjunto do Supremo Tribunal Federal ou não? E a execução da pena está vinculada a um eventual julgamento dos embargos infringentes? Bom, vamos por partes. A sua primeira pergunta, Rafael Colombo, a resposta é a seguinte:
no processo existe um condutor que recebe o nome técnico de relator. Então, todo recurso, toda manifestação de inconformismo, qualquer que seja, é encaminhada ao relator. O relator poderá decidir monocraticamente, mas evidentemente que depois dessa decisão ele pode submeter a turma se os recursos ou o recurso será recebido ou não. Agora, com relação a isso, se não for recebido, caberá embargos regimentais para que se faça um exame no âmbito maior. O segundo ponto, enquanto não ocorrer trânsito em julgado, quer dizer, passar em julgado, não caber mais recursos, e o Supremo tem entendimento que nos embargos de declaração, mais de 2 manifestações em embargos, quer dizer, 2 embargos, já tem aí uma presunção de serem protelatórios, uma presunção. Nós tivemos casos, o ex-governador de Minas Gerais, onde foram interpostos cerca de 15 embargos de declaração, e para transitar em julgado, isso tudo levou mais de 2 anos por causa dos embargos de declaração. O Supremo fechou esse caminho de embargos protelatórios. Agora, execução de pena é uma fase em que se encerra esse processo de conhecimento, onde a condenação transita em julgado, se forma um título para iniciar uma execução. E aí, o que se a gente já está vendo, eu vou usar uma expressão não técnica, algumas aspas, plantações. Se está plantando o quê? Se está plantando um quadro para o ex-presidente Bolsonaro, para que ele possa não permanecer no regime fechado que ele está condenado. Então, quem está em regime fechado, e esse é um ponto importante, eu peço atenção, quem está em regime fechado, penitenciário fechado, fica sujeito a uma execução que, pela lei, tem por objetivo o quê? Manter o rigor penitenciário para se conseguir o quê? Uma emenda. Então, a pena tem uma finalidade, que não é só punitiva. Ou seja, no caso, pode até parecer uma missão impossível, mas recuperar um Bolsonaro, um golpista, ou pelo menos melhorá-lo. Então, essa é uma finalidade da pena. Isso tem que ser em rigor penitenciário. Ou seja, e com base no princípio da igualdade, uma pena que tenha um conteúdo, uma finalidade ética de reeducação. Isso não pode, atenção, não pode ser feito num quartel do Exército. Quartel do Exército não é penitenciária, não é lugar apropriado a que a emenda, a recuperação, a ressocialização de um Bolsonaro e dos outros condenados. E está se falando muito que o Bolsonaro quer ou uma cela especial na Papuda, que seria razoável, ou um local na Polícia Federal, como aconteceu com o Lula, mas o Lula era em fase provisória. E outra coisa, a Polícia Federal também não tem um sistema penitenciário para recuperação, não é um estabelecimento com essa finalidade. Então, e se entra também, e se planta, volto ao termo, se planta o quê? Se planta aquilo que um Maluf indecentemente conseguiu, o juiz Lalau indecentemente conseguiu, e recentemente o ex-presidente Collor conseguiu. Então, já Bolsonaro, aquele ex-atleta, aquele que enfrentava a Covid e etc., já aparece com uma certa fragilidade. Isso tudo tem um jogo, e para, quando ocorrer a execução, se conseguir também uma exceção ao regime fechado para fins humanitários. Gabeira. Bom dia, Walter, é um prazer estar contigo aqui hoje.
Eu acho que, pelas explicações, o embargo de declaração não muda nada em essência. O embargo infringente terá muita dificuldade de ser aceito. Então, talvez você me ajude a responder uma pergunta que me fazem muito na rua. Nos seus cálculos, quando é que o Bolsonaro efetivamente vai ser preso? Olha, a gente tem que levar em conta, meu mestre Gabeira, vou repetir, meu mestre Gabeira, a gente tem que levar em conta o relator do processo. Nós estamos aí lidando com um ministro Moraes, que tem toda uma formação de Ministério Público e, pelo que se viu no processo, é muito duro, e quer levar isso a bom termo de uma maneira rápida, dar uma resposta rápida, ou seja, a justiça representada por ele dar uma resposta rápida. Ele já anunciou que a execução será perante o relator, quer dizer, perante ele mesmo. Então, um processo de execução não vai ser mandado por uma vara de execuções de primeiro grau, mas vai correr no próprio Supremo Tribunal Federal. Ele citou até jurisprudência. Ora, toda essa tramitação, o Moraes certamente irá receber esses recursos, essas manifestações, Gabeira, de uma maneira que é recebida primeiro, mas recebida sem dar efeito suspensivo a esses recursos. Assim, eu acho que ele vai agir. Vai entender que são incabíveis, protelatórios, e se tiver recurso a uma decisão dele, um agravo regimental, ele não vai suspender, ou melhor, esses recursos não terão de suspender, porque se suspende o prazo de trânsito em julgado, se prorroga isso, o Moraes vai ter também o caminho de uma execução provisória, que é muito comum, muito usada em varas de execução criminal. Então, ele também terá o caminho da execução. Em resposta, para sair desse campo técnico que eu coloquei, o Bolsonaro, em breve, estará aí com o pé ou na cadeia ou com uma domiciliar humanitária na casa dele. Professor, muito bom sempre te ouvir, explicando os cenários jurídicos pelos quais a gente vai passar e vai cobrir com certeza. Muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui no Conexão. Foi um prazer, Camila. Abraço, Rafael. Abraço, Gabeira.